Oi, gente! Hoje eu e as meninas vamos falar sobre o livro Amar, Verbo Intransitivo. Bom, esse livro foi lançado em 1927, escrito por Mário de Andrade. O gênero dele é romance, o que chamou a atenção de muitos públicos. Alguns personagens que estão no meio dessa história são Carlos Alberto, que é o jovem principal do livro, Felisberto Souza Costa, que é o pai, e Elsa, que é a tal da professora. Para vocês entenderem melhor um pouquinho esses personagens e a história, as meninas vão explicar um pouquinho agora para vocês. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar sobre como começa o enredo de Amar Verbo Intransitivo. Bom, começa com Souza Costa contratando Elsa para ficar na casa dele, para ser supostamente a professora de alemão do seu filho. Mas na verdade ela iria ensinar a arte de amar para Carlos, o filho mais velho de Souza Costa, que era inexperiente nessa área. Desde então, Elsa seria chamada de Fraulein, governanta em alemão. E aí ela começa a praticar aulas com Carlos e suas irmãs. No começo, Carlos não se animou muito, não se interessou muito por Fraulein. Isso estava até deixando ela um pouco preocupada, porque nos trabalhos anteriores os meninos se interessavam rapidamente por ela. Bom, um tempo depois, quando Carlos finalmente tem esse interesse por Fraulein, as aulas dela vingam e o interesse pela professora também. Ela então regride essas ações, essas insinuações que ela faz para ele, porque essa seria a primeira regra para fazer um amor nascer, florescer. Com esse interesse de Carlos, ele passa a mudar essa postura, pedindo para Fraulein ensinar piano e até mesmo costurar para passar mais tempo com ela. Com isso, ela faz parte da família, faz parecer que é parte da família e se torna muito íntima dos membros. Bom, desde o início do acordo, a Fraulein pede para que o Souza Costa conte à mulher dele, a Laura, sobre o que está acontecendo no acordo e quais seriam as intenções da Fraulein com o filho deles, o Carlos. Mas Souza Costa não conta isso para a esposa e ela acaba desconfiando após um certo tempo da história. E nessa desconfiança que ela tem sobre o que está acontecendo, a relação entre o filho dela e a governanta, que é a Fraulein, ela acaba tendo uma discussão com Souza Costa e com a Fraulein sobre o que está acontecendo entre a governanta e o filho dela. Ela acaba descobrindo a verdade e pede para que a Fraulein vá embora da casa dela, a manda embora, pois ela não aceita isso para o próprio filho. A Fraulein fica muito indignada com isso, pois não estava no acordo a Laura não saber do assunto, e vai perguntar para o Souza Costa o motivo de ela não saber. Ele acaba falando que esqueceu de avisar a esposa sobre o assunto, por isso que ela não estava a par do que acontecia. Depois de um tempo que a Fraulein já foi embora, Souza Costa tem uma conversa com a Laura, sua esposa, e mesmo que ambos não estejam muito interessados com a volta dela, eles deixam que a Fraulein volte a trabalhar na casa deles. A Fraulein volta e volta a ter relações com Carlos. Bom, gente, dando continuidade já mais pro final do livro, quando a Fraulein volta, ela percebe que tá na hora de dar realmente um ponto final na relação dela com o Carlos, porque ela já fez o que ela tinha que fazer, ele já tava gostando dela, e ela também tinha criado um sentimento de carinho por ele, eles já tinham se relacionado até aquele ponto e tudo mais. E aí tinha que dar um ponto final de uma maneira que o Carlos não desconfiasse muito que aquilo tinha sido algo planejado pelos pais dele, né, e pela Fraulein. Então, para isso ser possível, eles montam uma cena em que o Souza Costa e a Dona Laura iriam pegar a Fraulein e o Carlos no flagra, como se eles não soubessem de nada que está acontecendo e encontrar eles dois juntos. E isso realmente acontece. E nesse momento, os pais do Carlos começam a falar muitas coisas ruins sobre a relação deles, né? E o Carlos fica muito chateado, ele chora e tudo mais, porque a Fraulein é meio que expulsa da família, do local. E ele fica muito arrasado, fica muito triste por causa disso. Ele vai atrás dela, né, que ela se trancou no quarto pra ter um tempo ali, tudo mais. E ele vai atrás dela, só que ela não atende o chamado dele, né, porque realmente estava na hora de acabar com aquilo. O trabalho dela já estava feito. E aí, nisso, ela realmente vai embora. Ele tenta conversar com ela, mas não dá certo. Até porque era aquilo que ela realmente tinha ido fazer, né? Então, ela realmente vai embora, deixa o Carlos para trás.
e continua trabalhando em outras famílias e tudo mais, até que alguns anos depois ela reencontra ele e ela viu que ele mudou. Porque lá no começo do livro, Carlos era muito brincalhão, muito criança. E realmente, para a idade dele, eram as atitudes que ele tinha que ter, né? Só que ser um pouco mais maduro, porque ele ficava incomodando as irmãs mais novas dele e tudo mais. Então, assim, já tinha passado realmente da hora. E a Fraulein ajudou a dar um ponto final naquilo. E quando ela reencontra ele, ela vê que ele realmente tinha se tornado homem. E tinha deixado pra trás tudo que tinha que ter ficado pra trás realmente. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa mini resenha.